Olá, irmãos. Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido a você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e o versículo de número 14. O tema da mensagem é: 2 caminhos e uma escolha. Amém? Existem duas situações na nossa vida, irmão: ou bem ou mal. A gente que faz a escolha. E a escolha que nós fazemos hoje, Deus vai respeitar a nossa decisão. A única coisa que Ele vai perguntar para mim e para você: se nós estamos aptos para suportar a escolha que fizemos. Amém? Todos acharam? Diz assim: entrai pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Porque larga é a porta. Quem é a porta larga? Satanás. E são muitos que entram por ela. Dando sequência: espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Enquanto eu e você estamos aqui, muitas pessoas estão entrando agora pela porta larga. Porque a porta larga, ela traz para mim e você facilidades, oportunidades, que no início parece que vai dar tudo certo, mas no final o resultado é doloroso. Versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontrem. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esses 2 versículos que acabamos de ler é a realidade do que nós estamos vivendo no século 21. As pessoas têm preferido optar em fazer escolhas erradas, que no final vai trazer grandes consequências. E na Bíblia não é diferente. Para nós entendermos, o primeiro caminho largo representa Satanás, que se tornou o meu e o seu adversário. Satanás não é mais adversário de Deus. Ele se tornou o meu e o seu adversário. Todos os dias ele se levanta para mim e você desistir. Falta apenas 9 dias para 2023 acabar. Talvez você está aqui nesta noite e não vê a hora de 2023 passar. Mas eu vou abrir aqui para mim e você um parênteses. Mesmo que inicie 2024, Satanás não vai parar de se levantar contra mim e contra você.
todo instante vai nos oferecer caminhos que diante dos nossos olhos são belos. Mas nem tudo aquilo que é belo traz felicidade. Então, primeiro, o caminho largo representa Satanás e representa a morte eterna. O que acontece, irmão? Por que Satanás luta todos os dias para ceifar a nossa vida? Porque ele nunca mais terá a oportunidade que eu e você tem. Nós podemos errar, talvez na nossa caminhada nós deslizamos no meio da trajetória, Deus vem e nos dá o perdão. Satanás, antes de se tornar Satanás, era Lúcifer. E quando ele escolheu o caminho errado, Deus sentenciou a ele: para você nunca mais terá o perdão. Por que a porta larga se iniciou na humanidade? Quando Eva e Adão escolheram entrar pela porta larga, quando fizeram uma escolha que era ao contrário daquilo que Deus havia ordenado. Então se abriu a porta larga. Com a escolha de Adão e Eva, o pecado multiplicou sobre a terra e tem se multiplicado a todos os dias. Qual é a consequência do pecado? A morte física e a morte espiritual. É o que nós estamos vendo hoje. Talvez você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, e nós temos visto pessoas da nossa carne e do nosso sangue morrer fisicamente e espiritualmente. Você prega para ele, você ora para ele, você fala para ele, você fala para ela, entra no ouvido e sai no outro. Mas quando Satanás oferece a porta larga e o caminho largo, ele é mais flexível para dar ouvido. A humanidade está tampando o ouvido para a verdade e abrindo os dois ouvidos para a mentira. Porque Satanás tem três funções: enganar, destruir e matar. É o que ele está fazendo com a humanidade. Desde quando ele foi expulso do céu, a função dele é essa: trazer destruição. Você acha que Satanás fica feliz quando ele olha para você, sorrindo na sua casa, se dando bem com seu esposo, ou sua esposa, ou os filhos? Você acha que ele fica satisfeito? Ele sempre procura uma oportunidade para trazer a discórdia. Isso se iniciou lá em cima no céu, quando ele se achou que podia ser maior do que Deus. E com a sua influência, ele conseguiu influenciar a terça parte dos anjos. É o que está acontecendo hoje. Satanás tem um dom de influenciar. E quando nós ouvimos a verdade, nós endurecemos o nosso coração. Nós muitas vezes duvidamos daquilo que estamos ouvindo. E muitos de nós muitas vezes dizem assim: quando eu estava lá no mundo, eu tinha mais facilidade de adquirir as coisas. Por quê, irmão? Satanás, lá fora, ele dá tudo de mão beijada. Mas quando ele tira até a alma da pessoa. Porque a função dele é morte eterna. Ele sabe do seu final, mas ele não está satisfeito de ser condenado sozinho. Quanto
mais pessoas ele puder levar com ele, ele vai levar. Como nós lemos aqui, muitos são os que entram pela porta larga. Caminho estreito representa Jesus, vida eterna. Jesus falou assim: morrer em Cristo é viver para Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: quando eu morro, fisicamente, a minha carne morre, o meu espírito, a minha alma, vai viver com Cristo. Porque o propósito de Deus é dar a mim e a você a vida eterna. Agora você vai começar a entender por que você passa por tanta luta. Agora você está entendendo por que você enfrenta tantas afrontas. Porque Satanás quer impedir eu e você de viver eternamente ao lado do nosso Criador. Uma escolha. Porta estreita significa um novo nascimento do homem. Jesus se referiu assim: eu sou a porta. Eu quero que você comece a imaginar no mundo espiritual duas portas aqui na frente. Numa está escrito morte e a outra vida. Quem faz a escolha? É Jesus? É o Espírito Santo? É Deus? Não. A chave que abre uma dessas duas portas está na sua decisão. E às vezes muitas coisas não dão certo na nossa vida porque fazemos escolhas erradas e não buscamos orientação em Deus. Aqui está dizendo: a porta estreita é um novo nascimento do homem. Quem aqui nasceu de novo? Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na comunidade que moramos, na cidade que moramos, no país que moramos, porque nascemos de novo. O homem aceita o sacrifício de Jesus como o único suficiente Salvador. Para mim alcançar a salvação, primeiro eu tenho que aceitar o sacrifício que Jesus fez. Quando eu aceito o sacrifício e tomo conhecimento desse sacrifício, ele me dá o direito de quê? De salvação. Mas eu tenho que aceitar esse sacrifício. Às vezes nós não queremos aceitar o sacrifício. Jesus referiu que ninguém vai ver a Deus se não passar por Ele. Não tem como eu chegar em Deus sem primeiro passar pela porta. A porta é Jesus. E nesta noite, Ele está batendo na porta do meu e seu coração. Muitos de nós, e muitos cristãos, que estão espalhados para o mundo inteiro, acha que batizou, ele é salvo para sempre. Todos os dias nós temos que lutar pela nossa salvação, irmão. Porque um momento que eu e você der um vacilo, nós perdemos a nossa salvação. E tem pessoas que acham que passou pelas águas, que fala em línguas
que ele já está protegido, que ele já tem a garantia da salvação. Todos os dias temos que lutar constantemente, com todas as nossas forças, para garantir a nossa salvação. Jesus é a porta. João 10, versículo 9. Olha como ele se referiu aos discípulos e aos que ouviam. Ele diz: eu sou a porta. Olha aqui, uma afirmação. Ele não diz ali, eu sou uma das portas. Não, ele está afirmando, eu sou a porta que dá acesso o homem que nasceu de novo encontrar com o Criador. E ele diz: se alguém entrar por mim, então não tem atalho, pastor Moisés, como muitos têm ensinado aí. Jesus é o único. Vamos imaginar, Deus está aqui. Aqui na frente está Jesus. Para mim chegar até Deus, eu tenho que passar pela porta. Salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Quando nós entramos pela porta, o que é pastagem? Pastagem significa nós vamos conhecer a palavra que vai trazer a transformação dentro de nós. Não é um homem, não é a igreja, não é o pastor, não é rótulo da igreja que transforma a sua vida. O que transforma o homem e a mulher é quando ele deixa Jesus entrar, ou nós entramos pela porta. Quando entramos, ele vai nos servir pastagem, que é a palavra. A palavra, ela traz alívio na alma, no espírito. A palavra penetra aonde o médico não consegue te dar um remédio para curar. Por que às vezes muitas pessoas ficam deprimidas? Porque às vezes são feridas que foram abertas na alma. E o remédio não consegue trazer a solução para a alma e o seu espírito. O único que tem esse poder é Jesus. Ele penetra na sua alma, na junta e na medula de uma só vez. E é apto para discernir os pensamentos e a intenção do seu coração. O remédio pode fazer isso? O médico pode fazer isso por você? Não. Mas se nós entrarmos pela porta, nós receberemos a cura que a nossa alma e o nosso espírito necessitam. Talvez você está aqui e traz da sua infância grandes traumas que paralisou a sua vida. E hoje, com a idade que você tem, muitas vezes vem na nossa mente: eu sofri esse trauma lá atrás e ainda não fui curado. Mas se você crê nessa noite, Jesus vai te curar. E você vai sair daqui com um novo espírito, um novo coração, porque você escolheu a porta certa. Vamos lá. A porta larga significa o sofrimento do homem. Irmãos, desce agora do Manuel Honório para baixo. Você vai começar a ver quantas pessoas estão sofrendo
aprisionadas nas mãos de Satanás. Jovens que não aparentam ter mais de 20 anos, você olha a feição dele, parece que tem 50, 60 anos. Por quê? Sofrimento. Satanás tem um grande prazer em fazer a criação de Deus sofrer. Porque muitos estão entrando pela porta larga. E não querem sair. Tem muitos que você vai pregar para eles. Eles falam, não quero saber de Jesus não. Eu vou morrer do jeito que eu estou. Olha o que Satanás faz, irmão. Satanás cega o entendimento das pessoas. Satanás deixa a pessoa cega fisicamente, de não deixar ela mesmo se enxergar o ponto que ela está vivenciando. Tem um rapaz que mora próximo aonde eu moro. Todo dia, ele toma um pórreo e fica deitado aonde ele cai. Mais de 2 horas dormindo, sol, chuva. Você acha que Deus tem prazer nisso? Você acha que Deus criou o homem para chegar nessa situação? Você acha que como fica o coração de Deus vendo a sua imagem e a sua semelhança sendo jogada como se fosse um lixo? Quem gosta disso? Satanás. Ele bate palma, ele range os dentes, ele rasta suas unhas enferrujadas no inferno, porque está vendo a criação de Deus sofrer. Quais as consequências da porta larga? Os prazeres. Eu estava lendo uma matéria, não vou citar o nome, porque agora tudo que você fala as pessoas querem te processar, querem te calar. Mas uma mãe se relaciona com o próprio filho. E ela falou na rede social que isso é normal. Os prazeres da porta larga. Olha o ponto que Satanás está fazendo o homem e a mulher chegar. De um próprio pai se relacionar com a filha e a própria mãe se relacionar com o filho. E dizer que isto não tem nada a ver. Que é normal. Você acha isso normal? Você é inteligente. Você acha isso normal? Tem como eu e você aceitar isso? Os prazeres. Por quê? Envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro, as pessoas ficam mais cegas ainda. Ficam surdas. Porque quer atingir status e posições através do prazer. E isto não foi diferente com os irmãos do passado. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque estavam vivendo os prazeres da carne. Porque quando Deus mandou o anjo emitir a mensagem àquela cidade, aqueles homens queriam se relacionar com os anjos.
Então, para você ver que isso vem de antigo, Satanás não desiste. Ele quer denegrir a imagem de Deus. Porque nós fazemos escolhas erradas. E vem consequências sérias. Pecados. Como que o pecado tem se multiplicado? Você liga a televisão, você põe na rádio, só falta sair sangue pelo fio. De tanta tragédia. Essa semana eu estava conversando com 2 advogados. Ele falou assim: eu já estou chegando no meu limite. Porque é tanta injustiça que você vê. E os responsáveis não tomam a atitude correta. Isso desgasta a nossa mente e o físico, porque aquelas situações ficam gravadas no seu subconsciente. A mente dorme, mas o subconsciente trabalha 24 horas. São coisas que Satanás estão fazendo. As ciladas. O que é cilada? Ele camufla um prato, o prato de lentilha, e vem te oferecer. Ó, pega esse prato aqui que você vai se dar bem. Faz isso aqui só uma vez, que você vai se dar bem. Ciladas. Que ele arma para nós cairmos. É por isso que você tem visto muito líderes, muitos ministros de louvores, homens e mulheres de Deus caindo. Porque estão aceitando os pratos de lentilhas, que são ciladas que Satanás arma. Satanás engana o homem para que ele fique cego espiritualmente e perca a direção da salvação. Você tem visto muitas pessoas perderem a direção da salvação pelas coisas que ele oferece. Porta estreita, Jesus, João 10:10. João 10:10 diz assim, ó: o ladrão não vem senão roubar. Quem é o ladrão hoje? Aquele que entra às vezes na minha casa e na sua leva alguma coisa? Aqui a Bíblia está referindo ladrão, Satanás. Ele quer roubar a oportunidade que você tem do perdão e da salvação. Se não roubar, matar e destruir. É o que nós estamos vendo aí. Tanto lá fora, como dentro de muitas igrejas. Satanás não está preocupado quem está lá fora. Ele está preocupado quem ainda está dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que o mundo já é de quem? Dele. Você acha que ele está preocupado com a multidão que está agora indo pela porta larga? Não! Ele está preocupado comigo e com você, que está lutando todo dia para passar pela porta estreita. Tentando nos fazer desistir. Quantas oportunidades que eu e você já teve? E deixamos vazar pelos meios dos nossos dedos. Porta larga, Satanás, Romanos 3:23. Qual é, pois? Esse é agora que começa, né? Porque todos pecaram
e destituídos. Por que todos pecaram? Por onde entrou o pecado? Adão e Eva. Todos que nasceram depois de Adão e Eva, nasceu do pecado. Você está vendo? Quando nós fazemos uma escolha errada, a consequência afeta até quem não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos. Se eu fazer uma escolha errada, quem vai sofrer as consequências? Vai ser só eu? Não. Os meus filhos, que são inocentes, vai ser atingido por causa da minha escolha. Ah, você não está entendendo, não? Vou te dar um exemplo então. O pastor pegou aqui domingo. Caim e Abel. O que Caim fez? Matou Abel. De onde começou o pecado? Do seu pai e da sua mãe. E o pecado foi lastrando. Um irmão invejou o outro, porque ele quis dar o melhor. Eu e você temos que dar o melhor para Deus. Muitos de nós temos tempo para tudo. Para trabalhar, para estudar, para sair. Mas quando é para Deus, nós damos o resto. Nós chegamos para orar para Deus quando nós não estamos aguentando mais. É um pé na cama e o outro no chão. Você fala uma palavra, depois você não lembra de mais nada. Quando você acorda, já está amanhecendo. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Então eu e você temos que dar o melhor de nós para Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Olha só, uma escolha errada distanciou o homem de Deus. Aí o que aconteceu? Jesus veio para aproximar o homem e Deus novamente. Trazendo a mim e a você o quê? O perdão, a reconciliação com o Criador. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, olha só, 14, 12. Vou ler esse aqui, ó, primeiro. A esse aí. Olha lá. Há caminhos que ao homem parece direito. Satanás coloca coisa feia na sua frente, pastor? Ele coloca caminhos com espinho e pedra na sua frente? Não. Ele coloca caminhos que a entrada é tão bonito que você fala assim, não, eu vou nesse aqui. Olha só. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Satanás te oferece um caminho. Vão surgir vários caminhos, que o final de todos esses caminhos é a morte. É o que está acontecendo hoje na sociedade, na mídia, no meio do mundo do cristianismo, no meio dos evangélicos. Muitos estão morrendo precocemente, físico e espiritual, porque ele apresenta um caminho que parece direito, mas no meio do caminho não é nada daquilo que foi te oferecido. É a mesma coisa para você entender. Você vai numa empresa de grande nome no mercado. A propaganda te mostra uma coisa. Aí chega lá, você começa a ser selecionado através da entrevista. Mas quando você começa a trabalhar na empresa, não é nada daquilo que eles mostraram para você. Porque se mostrar para você o que a empresa faz, você não entra. Se Satanás
mostrar para mim e para você um pouquinho do que é o inferno, ninguém escolheria a porta larga. Então ele mostra coisas que vai chamar a atenção dos nossos olhos, criar desejo no nosso coração de adquirir. É mentira que eu estou falando para você? Por onde começa o pecado? Pelos olhos. É mentira? Por onde começou o pecado? Pelos olhos. Quando Eva estava apreciando os frutos, ela olhou, desceu para o coração e Satanás influenciou. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Olha só o que a porta larga traz na escolha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. É o que tem derrubado muitos homens de Deus. Muitas mulheres de Deus. Muitos casais estão sendo destruídos pelo adultério. Quem fornece o adultério? Porta larga. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. Olha só, irmão, o que acarreta a porta larga? Ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresia. Esta última ali, é o que está acontecendo mais no meio da igreja. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. É o que a igreja hoje, no século 21, está vivenciando. Existe a igreja que ensina a entrar pela porta estreita, mas tem a igreja que adotou a porta larga. Pode fazer tudo que está escrito em Gálatas 5, do 19 ao 21, que não tem nada a ver. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Você concorda comigo? Tudo que fazemos tem a consequência? Eu sou experiência disso. Já falei aqui que eu fui preso porque eu queria se passar como estelionatário. Fui preso no artigo 171, que dentro da Constituição é infiançável, não tem fiança. Mas eu agradeço a porta estreita que pagou a minha fiança. E qual foi o preço da minha fiança? Sangue! Que me deu direito a ser um novo homem, a constituir e a escrever uma nova história. Como você que me ouve, que está aqui, e quem vai ouvir, Deus tem te dado a oportunidade de você escrever uma nova história. Não importa o que você fez até antes de vir para a igreja, mas se você decidir hoje, agora, entrar pela porta estreita, quando você passar, Jesus vai escrever uma nova história para você. Uma nova história para a sua casa. Uma nova história para a sua família. E eu tenho visto isso na minha vida. Não sou merecedor de nada
do que eu tenho. Mas Deus é fiel. Ele vela e cumpre com a sua palavra. Não que merecemos, mas Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Quando nós fazemos a escolha certa, a história da nossa vida muda. É fácil? Não, mas não é impossível. Com Jesus, tudo se torna possível. Mesmo que agora você não tenha condição, mas se você crê, tudo é possível ao que crê. Qual a escolha, minha e sua hoje? Romanos 5,19. Romanos 5,19, olha o que vai dizer para mim e para você. Por quê? Como? Pela desobediência de um só homem. Então, tudo que eu estou falando para você até agora tem sentido e é verdade. A desobediência de um só homem. Porque Adão e Eva eram uma só pessoa. Eva foi tirada de onde? Do homem. Então Deus se referiu um só homem. Muitos foram feitos pecadores. Olha as duas palavras final. Feitos está no plural. Pecadores está no plural. Assim, olha a diferença da porta estreita. Assim, pela obediência de um. Quem é esse um? Jesus. Muitos serão feitos justos. Você se considera justo? Nós passamos a ser justos quando Jesus se entregou na cruz. Por obediência. E a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que está acontecendo? A igreja está ficando ao contrário. Ela está se sacrificando para depois obedecer. Deus falou assim, só obedeça. O segredo é obedecer. É quando você chega perto do filho e fala, filho, não faça isso, porque senão você vai machucar. Passa 10 minutos, ele vem chorando e todo arrebentado, sangrando, e fala, ai pai, ai mãe, está doendo, está sangrando. Mas quem é que falou antes? Obedeça, porque quando eu obedeço, eu não sofro consequência. Através da obediência de um, muitos foram feitos justos. Eu e você estamos no grupo dos justos. Através de quem? De Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador da humanidade. Está chegando o grande dia de todo joelho se dobrar, toda língua confessará, que vai dizer, só o Senhor é Deus. Todos os outros deuses vão ter que dobrar o joelho e dizer, o Senhor é o único. Jesus tem sido o único na nossa vida. Responda para você mesmo, que eu responda para mim mesmo. Será que Ele tem sido o único? Ou eu e você temos buscado atalhos, orientação em outros deuses, orientação em outros caminhos? Ele tem que ser o único na sua vida. Porque Ele sendo o único, Ele vai te dar direção. Ele vai te orientar para você obter mudança. A porta larga. Adão representa a desobediência. Porta estreita representa Jesus obediente.
A porta estreita leva à vida eterna. João 3,16. Vou encerrar agora. João 3,16 diz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou a todos, irmão. Todos. Independente da raça. Independente da condição. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porta larga, morte eterna. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim o tema antes de achar lá. Qual a sua escolha? Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só. Então, peraí. Então, eu não estou mentindo. Então, aqui está dizendo que o homem vai morrer duas vezes. A morte da carne, a matéria vai voltar para o pó, e depois a segunda morte, que é a qual? O julgamento da nossa alma. E se nós não acharmos obediente, aonde será o final? Lago que arde com quê? Fogo. Olha, se eu e você escolher a porta larga, olha qual será o final. Fogo e enxofre. Jesus, a vida. Satanás, a morte. Ezequiel 33:11 e depois João 14:6, eu encerro aqui, para a gente orar. Ezequiel 33:11. Olha só. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Então o que eu estou falando até agora é a pura verdade. Deus não tem prazer nas pessoas que morrem lá fora. Mas olha o que vai dizer. Mas, em que o ímpio se converta, oh aleluia, do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Para encerrar, João 14:6. Fecha a mensagem aqui. Disse-lhe Jesus, olha só, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que está sendo enganado, o único que te leva a Deus é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida e que é o seu, o meu, o nosso Salvador. Fora dele não tem outro recurso a não ser a morte e o lançamento no lago de fogo, de enxofre, ranger de dente, aonde o fogo não paga e o bicho não morre e não dorme.
Fica de pé. A escolha, dentro de tudo que nós lemos aqui, está em Deus, está em Jesus, está no Espírito Santo. A chave está na tua mão. Levanta a sua mão para o céu. Olha para ela. Com os olhos espirituais, vê a chave na sua mão. E aqui na frente 2 portas. A escolha é você que vai fazer. E a escolha que você fazer com a chave que está na sua mão vai definir o seu futuro. Amém? Deu para você entender o que Deus quis falar comigo, com você hoje? A escolha não está em Deus. A escolha está na nossa mão. Porque Ele falou, obedeça, então escolha.